meio em Salmos. Aí vai Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Lamentações de Jeremias. Você vai abrir aí no capítulo 3. Versículo 22 e 23. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Amém? Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Vamos ler novamente? Vamos ler juntos, diga assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Diga assim: pelas misericórdias do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Fecha aí os teus olhos, irmão. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, para falar de Ti. Que privilégio, Senhor, estar aqui para anunciar as Tuas boas novas, dizer que o Senhor é bom e que as Suas misericórdias duram para sempre, Senhor. Dizer que só há salvação através de Ti, Jesus. O que há de mais precioso do que falar de Ti, Senhor? Quero colocar minha vida diante de Ti, que eu seja um instrumento de valor nas Tuas mãos, e que o coração dos Teus filhos esteja preparado como uma terra boa, como uma terra fértil para receber essa semente que não perece, para receber essa semente que eu creio pela fé, Senhor, que ela vai dar muito fruto para a glória do Teu nome. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema da ministração dessa noite é os traços de amor. E quando eu falo dos traços de amor, irmãos, eu falo sobre os traços de amor de Deus. Como entender o amor de Deus? Como entendê-lo na perspectiva bíblica? Irmãos, como entender que Deus nos ama? Como entender que Ele ama você? Como entender que Ele me ama? Independente de quem eu sou, independente de quem você é. Como entender o amor de Deus independente daquilo que eu já fiz ou daquilo até que eu faço, irmãos? Como entender o amor de Deus na sua vida independente daquilo que você já fez um dia, ou mesmo independente daquilo que você ainda continua fazendo? Porque na verdade, irmãos, é que não há nada que nós possamos fazer para convencer o Senhor de nos amar. Vou repetir. Não há nada que eu e você possamos fazer para convencer o Senhor de nos amar, porque Ele nos amou e foi uma decisão própria dEle de nos amar, independente se nós estávamos querendo ou não. Ele decidiu amar você muito antes de você um dia pensar em existir, muito antes da sua mãe um dia ter conhecido o seu pai,
Muito antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, o Senhor, Ele já sonhava com você e comigo. Ele já tinha um plano para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, o livro de Lamentações, ele é um salmo de lamento, escrito no período do cativeiro babilônico por Jeremias. Só que Jeremias, ele decidiu traduzir esse livro em forma de poesia, falando do sofrimento do povo, falando da angústia que o povo estava sofrendo naquele cativeiro. Mas esse capítulo 3 especificamente, Jeremias, ele traz para ele expressa a sua dor pessoal. Jeremias, ele expressa a sua angústia interior. Porque tem um momento, irmãos, que parece que o desespero, ele tenta tomar conta da alma de Jeremias. E sabe o que é que Jeremias diz, irmãos? Mediante a tanta pressão sobre a sua vida, Jeremias abre a boca e diz assim: eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu me alimento daquilo que me fortalece. E por isso que as misericórdias, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Quando nós recebemos, irmãos, essa tradução em português da Bíblia, ele repete essa palavra misericórdia por 2 vezes. Mas no original hebraico, Jeremias, ele não repete essa palavra 2 vezes. No original hebraico, ele usa primeiro a palavra hesed, que significa misericórdia, compaixão, complacência. Mas a segunda vez que ele vai usar a palavra, ele usa a palavra hesed, que significa carinho, que significa consideração, preservação. Então o que é que ele está querendo dizer nesse texto, pastor? Ele está querendo dizer, irmãos, que as misericórdias do Senhor, a compaixão, a complacência, são a causa de nós não sermos consumidos, porque o carinho, a consideração, a preservação do Senhor sobre as nossas vidas, ela não tem fim. Você entende isso, irmãos? As misericórdias, o hesed, a compaixão do Senhor pelas nossas vidas, a complacência do Senhor sobre as nossas vidas, são a causa de nós não sermos consumidos. Mas tudo isso porque o hesed, o carinho, a consideração por nós não tem fim. Não tem fim, irmãos, independente daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não tem fim o carinho e a consideração que Deus tem por mim e por você. E é por isso, irmãos, que nós não somos consumidos. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: Deus tem carinho por você. Diga para outra pessoa: Deus tem carinho por você. Irmãos, essa palavra carinho, ela se traduz por desvelo, desejo de cuidar. Os expositores da Bíblia dizem que misericórdia é sinônimo de graça. Por isso que coloca aí, por favor, no 22. É por isso que ele vai trocar a palavra misericórdia nessa tradução por graça. E alguns expositores gostam de dizer que misericórdia é a mesma coisa de graça, é sinônimo de graça. E nós somos alvo, irmão, dessa graça que é manifestada em nós por causa do amor do Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele tem formas extraordinárias para manifestar o amor dele sobre as nossas vidas. Uma vez eu pregando aqui, eu disse que Deus, Ele tem a senha do coração de cada pessoa. Sabe, irmãos, Deus, Ele sabe como acessar o meu coração e como acessar o teu coração.
Talvez na sua vida, e eu até trouxe o exemplo de Alisson, que toca guitarra aqui na igreja. Alisson é pai de primeira viagem. O menino ainda está novinho, está aí fazendo medicina, está corrido, não pôde mais vir louvar aqui com a gente, mas já dá para ele voltar, eu vou puxar a orelha dele. Mas Alisson era um ateu, irmãos. Era uma pessoa que não acreditava em Deus. E Alisson começa a vir para a igreja, quietinho na dele ali, filho de Irene. Irene está ali sentada ali, está com sono, Irene. Ela está parecendo que está na cadeira de balanço. E Alisson, irmãos, começou a vir para a igreja. Começou a ouvir a palavra do Senhor. E a palavra começou a acessar o coração de Alisson. E teve um dia, irmãos, que Alisson se despediu de todo mundo, foi ligar a moto dele e ele tentou dar a partida por 3 vezes e a moto não ligou. E Alisson olhou surpreso para mim e disse assim: Marcílio, eu não estou entendendo porque essa moto nunca deu problema para pegar. Aí quando ele tentou a 4ª vez, a moto pegou. Só que, irmãos, quando Alisson estava indo para a casa dele, aquelas 3 vezes que ele tentou colocar a moto para pegar, que não pegou, foi o tempo suficiente para Deus livrar ele talvez de um acidente de morte. E quando Alisson chegou em casa, irmãos, ele mandou uma mensagem para mim chorando e disse: Marcílio, eu acho que Deus me livrou de um acidente muito grande que talvez eu não teria resistido. Eu acho que Deus... E ele começou, irmãos, de uma pessoa que era ateu, a já ir lá começar a dizer assim: eu acho que Deus. Eu acho que Deus. E daquela parte de eu acho que Deus, irmãos, Deus começou a fazer um rebuliço na vida de Alisson, que só Deus poderia fazer. E por isso, irmãos, hoje ele crê no Senhor. Hoje ele é uma pessoa que aceitou Jesus, se batizou e hoje serve ao Senhor. Porque, irmãos, talvez se acontecesse a mesma coisa com você, você colocasse o teu carro para pegar, a tua moto para pegar, e você saísse, você visse que Deus tinha te livrado, talvez para você tanto faz como tanto fez, mas essa era a senha que Deus usou na vida de Alisson para ele começar a crer no nome dele. E eu sei que Deus, ele já fez coisas na sua vida que precisava ser daquela forma para você crer nele. É por isso, irmãos, que ele tem essa senha no nosso coração. Deus, ele sabe como é que ele acessa o meu coração, como é que ele consegue falar comigo. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos pegos por uma inconstância na nossa vida como cristão. E eu gostaria até de parabenizar João. Cadê João? Aonde? João, a palavra lá na rádio foi uma bênção. Falou muito comigo. Que Deus te abençoe e continue te usando. Você continue se dedicando. Mas, irmãos, a inconstância na nossa vida muitas vezes nos traz até uma certa incredulidade. Então, irmãos, quando o Senhor ele vê que a gente está bambeando, quando o Senhor percebe que a gente pode ser que a gente comece a largar ele começa a acessar a senha de novo. E ele começa a dizer assim: filho, não desiste, eu estou aqui, olha aqui, ó. Vai me percebendo nisso aqui, vai me percebendo naquilo, vai me percebendo. E Deus vai dando sinais, irmãos, para que a gente não o perca de vista. Só que você pode estar se perguntando: mas pastor, qual a forma que Deus pode manifestar esse amor extraordinário na minha vida? Eu quero falar para você nessa noite, irmão, sobre 4 traços de amor de Deus. O primeiro traço de amor, irmãos, e talvez esse traço de amor de Deus seja um traço de amor que você tem deficiência na tua vida. Porque o primeiro traço de amor do Senhor é que Deus nos ama como um pai. E como um pai, ele se compadece de nós. Irmãos, tem uma história que fala que Billy Graham,
talvez o último avivalista que morreu há pouco tempo. Billy Graham esteve aqui no Brasil e quando ele veio para o Brasil, ele colocou na sua agenda que ele gostaria de se encontrar não somente com aquela junta de pastores que ele tinha vindo para cá para se encontrar, mas ele queria também se encontrar com os filhos dos pastores. E ele fez ali uma reunião com os filhos dos pastores, e um dos filhos dos pastores naquela reunião perguntou a Billy Graham: que tipo de pai é Deus? E Billy Graham respondeu ao jovem: por que a pergunta? E o jovem disse: porque se Deus for um pai como o meu pai, eu não quero. O problema, irmãos, é que muitas vezes a nossa referência de pai, ela é comprometida pela nossa experiência pessoal. Eu não sei qual o relacionamento que você já teve com o teu pai. Eu não sei as experiências que você já teve com o teu pai, ou se você já teve algum tipo de experiência. Eu não sei se o teu pai, ele foi um pai presente, um pai ausente. Eu não sei se você já sofreu alguma coisa nas mãos do teu pai terreno. Mas o pai que a Bíblia revela em Deus, irmãos, é o pai que tem compaixão. É o pai que tem compaixão das nossas vidas. É por isso que quando Jesus ele vai orar naquela oração mais famosa que nós temos na Bíblia, ele diz: Pai nosso que estás no céu. Certa vez eu preguei também aqui, irmãos, falando um pouco sobre essa oração. A forma como Jesus tratou a Deus, chamando Ele na segunda pessoa, irmãos, da conjugação verbal, era algo incomum na vida do judeu, porque o judeu ele enxergava Deus como um Deus de longe e não como um Deus de perto. E quando Jesus ele chega para falar sobre o seu Pai, ele não fala sobre um Deus distante, ele fala sobre um Deus de perto. E esse é o Deus de perto que eu e você temos, irmãos. Esse é o Deus de perto que eu e você podemos acessar. E esse Deus, irmãos, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui se apresentando a você. Esse Deus, irmãos, Ele está querendo se revelar a você. Ele quer se relacionar com você. Irmãos, se nós somos ver de Gênesis a Apocalipse, a principal característica que nós vamos ver desse Deus, irmãos, é um Deus que Ele sempre está buscando relacionamento. É um Deus que Ele sempre está buscando alinhamento com o povo. Apesar do povo estar muitas vezes desprezando Ele, muitas vezes trocando Ele por deuses falsos, idolatrando outras coisas e pessoas e objetos e tudo que eles poderiam colocar como adoração. Mesmo assim, por mais que esse Deus muitas vezes tenha se colocado um pouquinho de lado, deixado aquele povo sofrer um pouco, mas irmãos, todas as vezes chegava um momento, podia passar 4 anos, 40 anos, mas de repente aquele Deus ouvindo o clamor daquele povo que não merecia nada, mesmo assim esse Deus se colocava à disposição para dizer: ei, eu estou de volta para você me adorar. É esse Deus, irmãos. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Por isso que lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer: eu, o Senhor, não mudo. Em Tiago capítulo 1, versículo 17, vai dizer que nele não há sombra e nem variação. Deus não tem estado de humor, irmão. Deus não tem dia que está com raiva, tem dia que está... Não, irmãos. Porque o fruto que pertence ao Senhor, um fruto imutável, é a alegria. Mas eu queria perguntar a você: você enxerga esse Deus como um pai? Olha o que é que diz lá no Salmo 103, versículo 13. Como um pai se compadece do seu filho, o Senhor se compadecerá de ti.
Irmãos, quantas vezes o filho não faz algo de errado? E eu ouvi uma história em que o cara estava dizendo que saiu de casa e ele tem uma biblioteca enorme dentro de casa. Só que quando ele volta cansado para a sua casa, o filho dele de 7 anos já se encontrava na garagem. E ele disse assim: papai, eu já estou aqui, pode me bater. E ele disse assim: meu filho, mas por que eu haveria de bater em você? E aí ele pegou na mão do pai dele e levou ele lá para dentro da biblioteca. E quando o pai entra naquele lugar, simplesmente ele vê uma boa parte dos seus livros caídos, pisoteados, todos amassados. Ele passa a mão na cabeça e diz: filho, vamos ali tomar um banho? E ele diz: papai, por que o senhor não me bate logo? Ele diz: não, filho, vamos tomar um banho. E ele foi tomar um banho com o seu filho. E quando terminou, o filho dele disse: papai, pode me bater? Já pode bater, já está na hora. Ele diz: filho, vamos jantar, eu estou com fome. E ele disse: não, papai, me bate antes do jantar. Ele disse: não, o papai está com muita fome, vamos comer. E quando eles terminam de comer, mais uma vez o filho dele diz: papai, pode me bater agora? E ele diz: filho, papai está cansado. Ele disse: não, papai. Ele disse: faz o seguinte, filho, pega lá 2 lenços. E o filho trouxe 2 lenços. Ele foi para a biblioteca com o seu filho. E lá ele passou um lenço em todos os livros que estavam caídos. E os 2 colocaram os livros na prateleira novamente. Ele disse: papai, agora o senhor vai me bater? Ele disse: não, agora, meu filho, nós vamos tomar banho de novo e nós vamos dormir. Sabe, irmãos, muitas vezes é assim que o Senhor faz conosco. Muitas vezes a gente está merecendo uma pizza do tamanho do mundo de Deus, irmãos. Mas Deus, Ele diz assim: filho, vem cá, vamos arrumar aquilo que você desgraçou. Vamos pegar aquilo que você desprezou, aquilo que você errou, e vamos consertar juntos. É por isso que esse Pai, irmãos, que eu e você podemos ter acesso, Ele é um Pai que tem compaixão, é um Pai que tem complacência, é um Pai que tem carinho, é um Pai que tem desvelo, é um Pai, irmãos, que Ele tem perseverança sobre nós. É um Pai que não desiste de nós, independente daquilo que eu e você possamos fazer. É igual, irmãos, fala também lá no Salmo 103, que o Senhor, Ele não retribui sobre nós segundo as nossas transgressões. Irmãos, não sei o que é que você pensa quando você escuta isso, quando você lê isso. Que misericórdia é esse sobre esse Deus, irmãos? Ele não retribui sobre mim, e Ele não retribui sobre você de acordo com aquilo que nós erramos. Ele não faz isso, irmãos. Mas Ele nos chama. Ele sempre nos traz de volta. É por isso que essa canção que nós cantamos, irmãos, ela diz assim: eu só tinha os meus pecados para oferecer ao Senhor, mas mesmo assim Ele me amou. Porque, irmãos, a verdade é que eu e você não temos nada de bom para oferecer a Deus. Nada. Não há nada de bom em você, irmão. Não há nada de bom em mim. Não há nada em nós, irmãos, na nossa essência, que pudesse nos fazer nos aproximar do Senhor. Não, irmãos, nós merecíamos a morte. Nós não merecíamos essa misericórdia. Mas mesmo assim, Ele nos amou. Mesmo assim, Ele me amou primeiro. Mesmo assim, Ele te amou primeiro. O que há de bom em nós que não seja Cristo?
Ele é o que há de bom em nós. Mas também é certo, irmãos, que por ingratidão, muitas vezes pelas nossas reincidências nos nossos pecados, algumas vezes nós podemos conhecer a corda molhada no nosso lombo, podemos conhecer o cinturão nas canelas. Irmão, eu já levei alguma cintura usada nas canelas, quando eu era menino. Ficava muitas vezes o vergão do cinturão, mas nunca morri. Algumas vezes, irmãos, o Senhor Ele pode fazer isso com nós, mas sabe o que é que a palavra do Senhor diz, irmãos? Que o Senhor corrige o filho a quem Ele ama. Então, se você está sendo corrigido pelo Senhor, irmãos, não reclame, não murmure, pelo contrário, glorifique o nome dEle, porque isso é sinal de que Ele ama a sua vida. Não rejeites a correção do teu pai. Ele sabe o que é que ele tem que fazer comigo e sabe o que é que tem que fazer com você. Está sendo espremido, irmão. Está parecendo aquelas uvas lá naquele lagar, sendo pisoteado. Está parecendo uma cana que está sendo esmagada, moída. É porque o Senhor quer extrair de você o que há de melhor em você. Aguente, suporte o processo, porque coisas grandes o Senhor tem para fazer na sua vida. Aleluia. Abre aí, irmãos, a tua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 ao versículo 17. A palavra do Senhor diz: pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Aleluia, irmãos. É por isso que lá em Tiago capítulo 1, irmãos, versículo 2, ele diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, diz que a provação sobre as nossas vidas, ela traz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado nos traz a esperança. E a nossa esperança é o Senhor Jesus. Aleluia. Pense em uma coisa, irmãos. Se fôssemos trabalhar na base do mérito, nós não merecíamos estar vivos. Eu vou repetir. Se fôssemos trabalhar na base do mérito, achando que nós mereceríamos alguma coisa, nós não merecíamos estar vivos. A religião, irmãos, muitas vezes nos ensina que nós somos abençoados por base nos méritos, pelo que você faz para deixar Deus feliz. Mas a palavra do Senhor, irmãos, diz que o melhor que há em nós, a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia. Você sabe o que é, irmãos, um trapo de imundícia? Na antiguidade, irmãos, não existia absorvente. Então, quando a mulher estava no seu ciclo menstrual, ela pegava um pedaço de pano velho para fazer de absorvente. Aquilo era chamado de trapo de imundícia. Então, quando o texto diz, irmãos, que o melhor da nossa justiça é como um trapo de imundície,
Ele está dizendo que o melhor que nós podemos fazer é apenas instrumento daquilo que o organismo pode jogar para fora. É por isso que Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. O que é que tem saído de você? A sua fonte tem jorrado o quê? Se você é filho de Deus, filha de Deus, já aceitou esse Deus como único e suficiente Salvador da sua vida, a palavra do Senhor vai dizer lá em Tiago que não se pode jorrar água doce e água salgada da mesma fonte. Não se pode proferir palavras de bênção e palavras de maldição. O que é que tem saído da tua boca, irmão? Lembre-se de algo. Não é você estar na igreja demonstrando a sua adoração, muitas vezes de joelhos, chorando, falando coisas. Não, irmãos. Os teus atos é quem vão demonstrar quem você é. Os seus atos fora da igreja, aquilo que você faz distante da comunidade que te conhece, dos seus irmãos de fé, é quem demonstram quem verdadeiramente você é. Se você tem mais o Espírito Santo dentro de você, ou se você tem muita carne dentro de você. Nos seus atos demonstram mais coisas do alto ou coisas lá de baixo, irmão? Nos seus atos demonstram que você é filho de Deus ou você é filho do diabo? Os nossos atos revelam quem nós somos, irmãos. E esse fruto que existe dentro de você, você não tem o direito de escolher o que é que você vai manifestar dele. Você tem que manifestar tudo. Porque quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, a gente não aceita Ele pela metade, com a metade das virtudes do fruto do Espírito Santo. Não, irmãos. Nós, quando aceitamos, vem o pacote completo do fruto. E essas virtudes, elas precisam exalar na nossa vida para que as obras da carne batam em retirada da nossa vida. Porque o que há de obra da carne na nossa vida, irmãos, precisa sair. Nessa casa, nesse corpo chamado de templo do Espírito Santo, irmãos, não há como habitar o inimigo e o Espírito Santo lá dentro. Chegou a hora de você varrer a casa. Chegou a hora de você varrer e deixar Ele mudar os móveis e lugar do jeito que Ele quiser. Ele mexer aonde você não deixa ninguém mexer. Aleluia. Irmãos, para Deus me amar e para Ele te amar, Ele não precisa ser convencido. Simplesmente Ele ama. Simplesmente Ele ama. Se simplesmente Ele ama, irmãos, qual tem sido a tua resposta ao amor de Deus na tua vida? O segundo traço, irmãos, que nós podemos ver do amor de Deus é que, primeiro nós aprendemos que o primeiro traço, que Ele é um pai. Mas Ele também demonstra traços de que Ele também é mãe. Como assim, pastor? Deus não tem problema, irmãos, em se apresentar como pai nem como mãe. E como mãe, Ele te conforta. Como mãe, Ele te consola, Ele coloca você no colo dEle. Olha o que é que diz lá em Isaías 63, versículo 13. Olha o que é que o Senhor vai falar, irmãos, para mim e para você. Isaías 66, 13. Como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão
consolados. Aleluia! Irmãos, Ele é mãe porque Ele também enxuga as nossas lágrimas. Ele é mãe porque Ele nos consola. Ele é mãe porque Ele tira as nossas angústias. Ele olha para as nossas angústias e Ele não nos julga segundo as nossas angústias. Ele simplesmente nos ama. É isso que uma mãe faz. Lá em Isaías 49, versículo 15, diz assim: pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre? Eu quero perguntar a vocês, irmãos, uma mãe pode esquecer do filho do seu ventre? Tem como ela esquecer que ela está grávida? Não sei, porque tem, né, como gerar. Mas eu creio, irmãos, que se você está carregando um ser dentro de você, é impossível você esquecer que você carrega esse ser. E aí ele continua: e pode uma mulher se esquecer da criança que amamenta no seu seio? Como é que uma mãe, irmãos, vai se esquecer do filho a quem ela amamenta? Olha que extraordinário, irmãos. A mãe, ela não precisa ouvir o filho chorar para ela saber que ele está com fome. Irmãos, olha como Deus é perfeito. Porque quando se aproxima o momento do menino se alimentar, existem glândulas mamárias que induzem a saída do leite materno. Por isso que a mulher muitas vezes não entende assim: está vazando. Está vazando. É o menino querendo comer, mulher. Irmãos, isso é a perfeição de Deus. Para você, como mãe, não esquecer de dar o alimento para o teu filho. Vai chegar uma hora que vai vazar o leite para ele dizer assim: ei, mulher, salute. O que é que tu está fazendo? Vai dar de comer aquele menino? É isso, irmãos. E aí o Senhor diz depois, irmãos: todavia, ainda que ela se esqueça do seu filho, eu jamais, em hipótese alguma, nunca me esquecerei de ti. Aleluia, irmãos. Ainda que essa mãe pudesse se esquecer do seu filho, o Senhor está dizendo para você essa noite, irmãos, que Ele jamais se esquecerá de você. Aleluia. Ele vai dizer no versículo seguinte: nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus dias estão todos registrados diante de mim. Aleluia, irmãos. Ele ama você. Ele ama você como um pai. Ele ama você como uma mãe. Você estava precisando de uma prova do amor de Deus? Eu acabei de te dar, irmão. Ele é pai. Ele é mãe. E Ele tem misericórdia de mim e de você. O terceiro traço, irmãos, que nós podemos ver do amor de Deus é que, como uma galinha protege os seus pintinhos, Ele protege a mim e a você. É por isso que Ele vai dizer lá em Mateus 23, 37: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aos que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, assim como uma galinha junta os pintinhos, e tu não quisestes. Irmão, se você já foi num sítio, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver em um dia que está chovendo, e vem a galinha, irmãos, com aquele monte de pintinho. Quando começa a chover, irmãos, ela para, ela abre as asas, e todos os pintinhos vão para debaixo das asas dela. E o toró começa a cobrir, e ela fica lá, irmãos, ela não sai do canto. E cai chuva, e cai chuva, e cai chuva. Quando para de chover, a coitada da galinha está toda encharcada de água.
Mas quando ela abre as asas, irmãos, todos os pintinhos estão tudo sequinhos. Ah, irmão, assim é Deus com a gente. Assim é o Senhor comigo e você, irmãos. Porque o mundo jaz o maligno. O inimigo das nossas almas está lá fora. E a palavra do Senhor diz que ele está como um leão, rugindo, à espreita, procurando a quem tragar. Mas deixa eu te dizer, quando você está posicionado no Senhor, o Senhor abre as asas dele. E não importa o que aconteça lá fora, você está protegido por ele. Aleluia, irmãos. Ele estende as suas asas para proteger a mim e a você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, irmãos. Para você descansar a sombra do Onipotente, você primeiro precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. E você só pode habitar nesse esconderijo quando você toma a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, que é de aceitar Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Aí você vai, irmãos, passar para dentro desse esconderijo e as asas do Senhor vai começar a te proteger. Quando você diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, irmãos, para nada te faltar, você primeiro precisa aceitar Ele como Senhor da sua vida, Ele como pastor da sua vida. Não basta você falar da boca para fora, você tem que viver aquilo que você prega, você tem que viver aquilo que profere da sua boca. E aí eu vou para o quarto traço de amor, irmãos. Antes de ir para o quarto traço, irmãos, só a eternidade revelará quantos laços foram quebrados para você chegar lá. Quando o Senhor abre as suas asas para nos proteger, nós não temos noção, nós não vemos quantos laços estão sendo quebrados, quantas vezes o inimigo está tentando furar aquele bloqueio, mas o Senhor não permite. Mas nós só vamos saber isso na realidade, irmãos, quando nós chegarmos na eternidade. Mas deixa eu te dizer uma boa notícia: nessa noite, irmãos, o Senhor vai quebrar quantos laços forem necessários para você conhecer a Ele. Ele vai quebrar os laços que forem necessários. Ei, irmãos, quantos amigos seus já morreram e você está vivo? Quantos amigos seus já morreram e você está vivo? Quantas situações de parentes, seus parentes já viveram e Deus te preservou? Um acidente que você um dia sobreviveu, a enfermidade que Deus te curou. Ei, irmãos, Deus, Ele não brinca de jogo da sorte. Deus, Ele não brinca de roleta russa, irmãos. Deus não joga o dadinho para saber se hoje é o dia que você vai escapar ou não. Deus, Ele colocou o dedo dele sobre você e disse assim: esse aí é meu, essa aí é minha, e ninguém pode tocar nos meus. Irmãos, Deus estabelece limite até para o Satanás agir. É por isso que Martinho Lutero vai dizer que o diabo é como um cachorro na coleira nas mãos de Deus. E o diabo é um humilhado mesmo, irmão. E ele está na coleira do Senhor. E ele não pode agir na sua vida além daquilo que o Senhor permitir. Aleluia. Agora sim, o quarto traço e último traço. Como um pastor, Ele te busca. Ei, irmãos, não foi a dracma
que foi atrás da mulher. Foi a mulher que foi até a dracma. Não foi o filho pródigo que foi correndo até o pai. Foi o pai que foi correndo até o filho pródigo. Foi o pai, irmãos. Por isso que lá em Mateus capítulo 18, irmãos, o Senhor nos deixa um princípio. Jesus, ele nos deixa um princípio de que quem é o pastor que tendo 100 ovelhas, ao perceber a ausência de uma, não deixa as 99 no aprisco e sai em busca daquela que se desgarrou. Irmãos, o aprisco não é o curral. O curral ficava na fazenda. O aprisco, para você aprender, era um local de apoio que os pastores construíam no deserto. E quando eles colocavam lá as ovelhas para pastar, e muitas vezes ficava à noite e não dava mais para ele retornar para a base, não dava mais para retornar para a fazenda, o que era que eles faziam? Todos eles se ajuntavam nesse aprisco. Então eu chegava lá com as minhas ovelhas, depois o Marcos Wendel chegava com as ovelhas dele, depois o pastor Anderson chegava com as ovelhas dele, depois Simone chegava com as ovelhinhas dela, e aí se juntava todo mundo e colocava todo mundo dentro do mesmo aprisco. E aí se misturava tudinho. Só que sabe o que é mais incrível, irmãos? É que quando o pastor ele ficava pendurado em cima lá do aprisco e ele começava a falar, a chamar as ovelhas, todas as que eram dele vinham porque ela reconhecia a voz do seu pastor. Ela reconhecia a voz do seu pastor, irmãos. Quando Deus se chama, quando o sumo pastor, o supremo pastor, o bispo das nossas almas, quando o rei dos reis, quando o senhor dos senhores, quando o poderoso, o maior, o único Deus dessa terra te chama, você tem ouvido a voz dele, irmão? Você tem seguido aquilo que ele tem proposto para você fazer? Ou seus olhos estão com uma cera espiritual que você não consegue mais ouvir a sua voz? Nessa noite, irmãos, o Senhor vai tirar toda a cera espiritual do teu ouvido. Nessa noite o Senhor vai tirar toda escama que possa estar nos seus olhos, irmãos, para que você possa voltar a enxergá-lo mais uma vez. Aleluia. Aonde você estava, irmão, quando o Senhor te encontrou? Qual seria a sua condição se Ele não tivesse te encontrado? Irmãos, eu não tenho noção de onde eu estaria, ou se eu ainda estaria vivo. De acordo com palavras que eu recebi, quando eu voltei para Jesus, a palavra foi que se eu saísse novamente dos caminhos do Senhor, o diabo ia tragar a minha vida. Eu não sei se eu estaria ainda vivo. E você, aonde estaria? Eu não sei, irmão, se eu estaria... Hoje é domingo, 8h14 da noite, se eu não estava em alguma vaquejada dessa aí no meio do mundo. Se eu não estaria já cheio das cachaças, com certeza estaria. Se eu não já tinha cheirado algumas carreiras de cocaína, muito provavelmente eu já teria cheirado algumas carreiras de cocaína. Talvez eu tivesse já correndo risco de vida, porque a minha vida era essa, irmãos. Andava no carro bêbado, drogado. O que poderia me salvar? E se você não estivesse aqui? E se o Senhor não tivesse te encontrado? Aonde você estaria nesse momento? O que você estaria fazendo, irmão?
Da mesma forma que o Senhor quer te trazer à tua memória tudo aquilo que te dá esperança, Ele também quer trazer à tua memória de onde um dia Ele tirou você. Porque um dia, irmãos, eu estava em um charco de lodo, eu estava com os meus pés na lama. E talvez você um dia estivesse também com os seus pés na lama, ou talvez esteja, mas deixa eu te dizer a boa notícia, irmão. É porque o Senhor, esse Jesus, esse homem que desceu do céu, que é Deus e se fez homem, que sofreu tudo o que podia sofrer nessa terra, esse homem que um dia foi para a cruz, que era para eu e você estar, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Esse Jesus, Ele quer ser a rocha para você firmar os seus pés. Ele é essa rocha. Talvez, irmãos, na sua vida você esteja igual quando... Eu nunca fui lá, nos Lençóis Maranhenses, mas lá tem uma tal de uma areia movediça. Talvez os seus pés estejam pisando em areias movediças. Talvez quanto mais você anda, mais para baixo você vai. Talvez as coisas queiram te empurrar lá para baixo. Mas, irmão, só precisa de um posicionamento teu. Só precisa você, me perdoe a palavra, irmãos, muitas vezes criar vergonha na cara. De você abandonar aquilo que desagrada o coração do Senhor. De você de uma vez por todas decidir pela sua salvação e não negociar mais aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, por aquilo que te traz um pouco de momento de prazer, mas que está negociando a tua salvação. Então dá mais, irmãos. Jesus já está às portas. Ele já está, irmãos, eu creio que Ele já está em cima desse cavalo faz tempo, esperando só Deus dizer assim: agora vai, desce, desce. Desce que chegou o tempo. E você como igreja, como filho, como filha, como está você, irmãos? Não há mais tempo, irmãos. Eu ouvi de um certo homem que ele disse assim: olha, não dá mais tempo de ficar rico. Não dá mais tempo, irmãos. Para de perder a tua vida. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma casa boa, ansiar por um carro bom, dar uma escola digna para os teus filhos, ter uma vida estável. Mas, irmãos, a vida não é sobre isso. Isso são distrações que o diabo tenta colocar sobre as nossas vidas, para que a gente internalize aquilo para dizer: minha vida só tem sentido se for dessa forma aqui, Jesus. Mas se for para eu sofrer o que aquele povo um dia sofreu por ti, eu não quero viver essa vida. Quem é você e quem sou eu, irmãos? Quem somos nós? Aqueles homens morreram como mártires, entregaram as suas vidas, tiveram suas cabeças cortadas, uns foram cerrados ao meio, e porque eu e você nos achamos merecedores de uma vida boa? Quem somos nós, irmão? Talvez isso é duro para ouvir, mas chega, irmãos, de pregar um evangelho onde a gente só escuta assim: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Irmãos, isso não é evangelho, irmãos. Isso não é evangelho, irmãos. Para de cair nessas canções. Para de cair nisso, irmãos. Vai ler a palavra, vai ler o evangelho para ver se não tinha tudo faltando, tudo fora do lugar, tudo quebrado, mas eles não abandonavam o Rei dos Reis. Aleluia! Não importava a vida, irmãos, que eles estavam vivendo. Não importava se estava pouco, se estava muito, se estava confortável ou se a cabeça, o travesseiro era uma pedra. O que importava era porque a comida deles era fazer a vontade daquele que os enviou. Aleluia, irmãos. Certa vez os discípulos perguntaram a Jesus: está com fome, Jesus? Ah, estou lá com fome nada, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a verdadeira comida, esse é o verdadeiro alimento, irmãos. Fica aí de pé, irmão. Aleluia.
Não importa. Não importa, irmãos, como esteja. Não saia da posição. Não importa, talvez, irmãos, Jesus ele queira levar você para um nível de dependência que você ainda não conseguiu ter o discernimento necessário. Eu sei que o desejo do Senhor, irmãos, não é ver nenhum dos seus filhos sofrendo, não é ver os seus filhos talvez passando qualquer tipo de privação. Mas, irmão, se você está nessa posição, creia que se você se manter posicionado, confiando a sua plena confiança no Senhor, Ele vai mudar a tua sorte, irmão. Ele vai mudar a tua sorte. E eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, irmão. Começa a pensar em Jesus. Começa a agradecer, irmãos. Tenha um coração grato. Talvez você olhe para você e diga assim, mas agradecer pelo quê? Agradeça pelos pequenos milagres que Deus está fazendo na tua vida. Porque se você está aqui, irmãos, você já tem que agradecer. Quantas pessoas não estão morrendo nesse momento e você está aqui? Quantas pessoas não estão entregues aí às drogas, às bebidas, a essa vida de promiscuidade, mas você está aqui? Quantas pessoas, irmãos, não estão aí com suas vidas resolvidas, com carros de luxo, com casas maravilhosas, mansões, mas a sua vida, a sua alma está entregue. Ele não vê mais nada, ela não vê mais nada que tenha sentido nessa vida. Do que adianta ter tudo isso, irmãos, mas não ter a salvação? Muitas vezes, irmãos, é bom viver no pouquinho que a gente está vivendo, mas crendo que um dia, irmãos, esse dia vai chegar. Porque, irmão, se você não tem hoje a tua casa própria, mas existe uma casa que não é feita por mãos humanas. Existe uma casa que já está construída, que ela foi feita pelo arquiteto do mundo e que ela está reservada para mim e para você, irmão. Para de olhar para as paredes da tua casa e reclamar porque muitas vezes você queria um outro quarto. Se você vai ter tudo que você possa imaginar e até o inimaginável lá no céu. Para de querer reclamar do teu carro se um dia você vai andar em uma carruagem nas ruas de ouro. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, irmão. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor. Diga isso. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim.
ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, eu quero mais desse amor. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor. Só a igreja declare que amor é esse. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não tem nada. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Irmãos, essa é uma noite propícia para você entregar a sua vida a Jesus. A palavra do Senhor vai dizer lá em 2 Coríntios que esse é o tempo da salvação. E esse Jesus, ele está aqui porque é Ele que marcou esse encontro com você. Não foi você que marcou o encontro e decidiu por você mesmo, irmão, não. Foi o Jesus que te atraiu para vir para esse lugar, para que você entendesse e acreditasse que você tem um pai, que talvez você não tenha tido um dia, que você tem uma mãe, o amor de uma mãe que uma vez você achou que você estava rejeitado, mas esse Deus que é pai, que é mãe, Ele jamais se esqueceu de você. E o desejo dele, irmãos, assim como está escrito lá em Tito capítulo 2 versículo 11, que a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Não foi para algumas, foi para todas. O desejo de Deus é que você um dia, e esse dia vai chegar, irmãos, vai chegar um dia em que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é Deus. E nesse dia, irmãos, eu quero estar preparado para subir aos céus com o noivo, para subir aos céus com Jesus e passar a eternidade com Ele. Essa noite é a oportunidade, irmãos, para você aceitar esse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Quem gostaria de aceitar esse Jesus, levanta aí tua mão, irmão. Levanta a tua mão e sai do teu lugar. Sai do teu lugar, não despreza mais
esse Deus na tua vida. Chega de viver a mesma coisa, chega de viver as mesmas experiências. Deus, Ele tem experiências sobrenaturais para a sua vida. Quem aceita esse Jesus na sua vida, levanta aí a mão. O quarto traço de amor que eu falei essa noite foi que ele era um pastor, e que mesmo ele vendo uma das suas ovelhas se desgarrando, ele deixava as 99 no aprisco e ia atrás daquela que se desgarrou. E nessa noite, irmãos, ele te encontrou, e não há como você fugir. Você já procurou sentido em todas as coisas desse mundo, mas você sempre roda, roda, roda e para em Jesus. Porque, irmãos, aquele que um dia foi dele jamais deixará de ser. E essa noite ele veio aqui porque ele quer você de volta. Quem quer se reconciliar com esse Jesus, irmão? Alguém gostaria de se reconciliar com Jesus? Voltar para os caminhos dele? Viver novamente a vontade desse Deus? Existe alguém, irmão, nessa noite? Onde estão os corajosos para deixar morrer a sua vida e viver Jesus na sua vida? Existe alguém, irmão, nessa noite? Todo mundo está em Cristo e vivendo em Cristo, irmão. Amém, glória a Deus. Então fecha aí os teus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Paizinho, por mais esse culto, por mais esse momento em que nós estamos aqui, Pai, com um único propósito de fazer o Senhor ser visto, fazer com que a gente diminua, mas que o Senhor cresça. Assim como João falou um dia, Senhor, importa que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. Ah, Jesus, Tu és o amado das nossas almas. Quem nós seríamos se não fosse o Senhor? Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam todos os dias. Obrigado porque o Senhor nos enxerga e sempre teve carinho e zelo por nós. Obrigado por continuar acreditando em nós, quando muitas vezes em nós mesmos mais acreditamos em nós, Senhor. Obrigado por insistir em nós, Senhor. Pai, eu coloco a vida de cada homem, cada mulher que está aqui nessa noite, cada família que está aqui representada. Que o Senhor venha se revelar de uma forma profunda aos Teus filhos. Que eles saiam da superficialidade, Senhor, mas que eles façam, Deus, eles nadem, Senhor Deus, para as profundezas, porque é nas profundezas que estão as Tuas riquezas. Que eles mergulhem na Tua palavra. Por isso que a Tua palavra diz lá em João, Senhor Deus, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36 diz que se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu creio, Senhor Deus, que os Teus filhos serão livres de todo embaraço do diabo, que eles não serão levados por qualquer vento de doutrina, mas que eles enxerguem no Senhor o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém irá ao Pai se não passar por Jesus. Pai, que essa semana seja uma semana repleta da Tua presença. Livra o Teu filho de todo mal, que nenhum mal disfarçado de bem cheguem até os Teus filhos, mas que eles venham viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre as suas vidas. Se você crê, aplauda aí ao Senhor, irmão, e dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Temos cantina hoje? Temos cantina, em nome de Jesus, nos abençoe. Não vá comer lá fora não, para não dar dor de barriga. Quinta-feira nós temos culto de oração. Você é o nosso convidado às 19h30. Venha para a igreja em nome de Jesus.